Bom dia, bom dia. Bom dia, boa noite ou boa tarde. Não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo aqui, mas eu vim trazer um assunto que muitas pessoas entendem de um modo diferente, né? Então eu vou explicar aqui sobre os quatro cavaleiros a galope, né? É o livro de Apocalipse. Então, eu vou explicar, talvez eu vou fazer em duas partes. Por quê? Porque ele é longo, tem quatro cavaleiros e cada cavaleiro são simbólicos e simboliza uma coisa. Então eu vou explicar para vocês aqui, né? O que é os quatro cavaleiros a galope? Nesses dias de crise, não estamos profundamente interessados nas coisas que têm de ocorrer em breve. Nós temos, né, esse interesse. Claro que sim, porque nós mesmo estamos envolvidos. Portanto, acompanhemos agora o apóstolo João a passo que Jesus abre aquele rolo que suscita curiosidade. É notável que João não precisa lê-lo. Por que não? Porque seu conteúdo lhe é transmitido em sinais, por meio de uma série de cenas dinâmicas cheios de ação. Está na sua Bíblia, no livro de Revelação, capítulo 1, verso 1 e o verso 10. Continuando, ouça a João à medida que Jesus abre o primeiro selo do rolo. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos seus 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz como de trovão: Vem, que está em Revelação 6:1. Essa é a voz do primeiro querubim. Querubim é um anjo. Seu aspecto leonino sugere a João que a organização agirá com a coragem na execução dos seus julgamentos. A quem se dirige essa ordem? Não pode ser João, porque ele já fora convidado a participar nessas cenas proféticas. Está em Revelação 4:1. Esta voz, como de trovão, chama outros participantes na primeira de uma série de 4 excitantes episódios. Primeiro eu vou falar do Cavaleiro Branco, que diz assim: o que significa o Cavaleiro Branco? João, e com ele o da zelosa classe de João e dos seus companheiros da atualidade, tem o privilégio de ver uma drama de ação rápida. João diz: eu vi e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar sua vitória. Está em Revelação ou Apocalipse, capítulo 6, versos 2. Sim, em resposta a essa trovejante vem, sai galopando um cavalo branco. Na Bíblia, o cavalo frequentemente simboliza guerra. Salmo 20, verso 7. Provérbios 21 e o 31. Isaías 31:1. Esse cavalo provavelmente é um belo garanhão e de um branco cintilante, o que indica imaculada santidade. Você pode comparar isso com Revelação 1:14, 4, versos 4, capítulo 7, versos 9, capítulo 20, versos 11. E isto é bem apropriado porque retrata a guerra, que é limpa e justa aos olhos santos do nosso Deus Todo-Poderoso.
Você pode ver também em Revelação, capítulo 19, verso 11 e 14. Então, quem é o cavaleiro nesse cavalo? Ele tem um arco, ele tem uma arma ofensiva de guerra, mas recebe também uma coroa. Os únicos justos vistos usando uma coroa no dia do Senhor são Jesus e os da classe que representa pelos 24 anciãos. Está em Daniel 7, capítulo 13, capítulo 7, versos 13, 14 e 27. Lucas, capítulo 1, 31 ao 33. Revelação, capítulo 4, versos 4. E o 10, depois do 14, 14. É improvável que venha membro de um grupo de 24 ancião seja retratado como recebendo uma coroa por mérito próprio. Portanto, esse cavaleiro isolado só pode ser Jesus Cristo. Jesus o vê no céu novamente. Então, o cavalo branco significa Jesus vindo nas nuvens. Esse. Aí o cachorro não para. Só um pouquinho. Então, esse é o cavaleiro branco, que significa o próprio Jesus Cristo, né? E depois eu vou mostrar para vocês no fim do vídeo, né? Agora, Jesus é o que vai vencer tudo isso, né? Cavaleiro branco, do livro de Revelação. E o cavalo vermelho, cor de fogo, o que ele significa? Bem, quando Jesus estava lá no céu, e quando abriu o segundo selo, o apóstolo João diz: ouvi a segunda criatura vivente dizer: vem. Está em Revelação, capítulo 6, versos 3. E o segundo querubim, que é o anjo, de aparência de um novilho, que dá a ordem. O que é isso? Simboliza. É poder, mas poder usado de modo justo. Em contraste com isso, porém, João verá agora uma demonstração medonha de poder mortífero. Então, vamos ver o que significa o cavalo, que ele obtém uma segunda convocação de vem. A seguinte é: saiu outro, que foi um cavalo cor de fogo, e o que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, para que matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada, que é o capítulo 6, versos 4. Deveras, uma sombria visão. E não há dúvida que retrata a guerra. Não a guerra justa e vitória do rei vencedor, do nosso Deus Jeová, mas guerra cruel internacional criada pelo homem, com derramamento de sangue e dor desnecessários. Quão apropriado é que esse cavaleiro monte num cavalo vermelho da cor de fogo. Então, o cavalo branco significa Jesus, o vermelho significa a guerra que está tendo em vários países. Agora vamos ver o que está acontecendo. Vocês podem olhar pelas profecias bíblicas e podem ver o que está acontecendo no mundo. Agora também tem o cavalo preto, que sai em disparada. Tem um cavalo preto, ele sai em disparada. Tem um homem com aparência assim esquelética, com a balança na mão. Jesus abre, quando ele já está no céu, ele abre o terceiro selo, e João, o que João, o apóstolo, observa?
Quando abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Vem. Está em Revelação, capítulo 6, verso 5a. Felizmente, esse terceiro querubim tem rosto semelhante ao de um homem, retratando a qualidade do amor. No mundo de hoje, de Deus prevalecerá o amor, guiado por princípios, assim como está na excelente qualidade, permeia hoje toda a organização? Bem, esse cavaleiro preto e o que estava sentado nele, ele tinha uma balança na mão. Revelação 6, verso 5b. Ele representa extrema fome. É uma calamitosa mensagem dessa cena profética. Ela aponta para situações no começo do dia do Senhor, em que o alimento tem de ser racionado com balança. Desde 1914, a fome tem sido um contínuo problema mundial. A guerra moderna tem por consequência a fome, porque os recursos normalmente usados para alimentar os famintos muitas vezes são desviados para suprir armas de guerra. Lavradores são recrutados e os companheiros destruídos para a batalha e pela tática da guerra. Da terra arrasada reduz a produção de alimentos. Então, repito, o cavalo preto e esse que está sentado nele representa a fome no mundo. Então, isso caracteriza-se que nós estamos vivendo no tempo do fim, nos tempos das dores de aflição. É o que significa esse cavalo preto com a balança na mão. Significa a fome. Como vocês podem ver, isso já está acontecendo no mundo. Eu vou falar de outro cavaleiro que as pessoas têm dúvida, que é o cavalo descorado e seu cavaleiro. Esse cavalo descorado, ele tem uma sombra escura atrás e tem um homem esquelético em cima, né? Essa história não terminou. Quando Jesus abre o quarto selo e João nos informa sobre o resultado disso, e quando abriu o quarto selo, o apóstolo João ouviu lá no céu, né? Ele viu na visão, a quarta criatura vivente dizer, vem. Revelação, capítulo 6, verso 7. Essa é a voz do querubim que se parece com uma águia voando. Isso indica sabedoria previdente e de fato. João, o apóstolo, os da classe de João e todos os outros servos terrestres de Deus, tinha necessidade de observar e agir com perspicácia. O que significa esse cavalo, né? Que novos horrores ocorrem agora, ao passo que o cavaleiro atende à chamada de João. E João nos diz, eu vi e eis um cavalo descorado e que estava sentado nele tinha o nome de morte. E o Hades o seguia de perto. O que é o Hades? O Hades, em grego, significa, no português, a sepultura comum da humanidade. Está em Revelação, capítulo 6, b.a. O cavaleiro do último cavalo tem nome, que é a morte. Esse cavaleiro do Apocalipse, ou Revelação, vai revelar a identidade de modo tão aberto, que significa a palavra descorada em grego, que nos parêntese, é usada na literatura grega para descrever rostos empalidecidos. É a doença, conhecida como a morte, é seguida de perto. E o Hades, que é a sepultura,
que é o domínio da sepultura. E esse cavaleiro significa as doenças, as pandemias que hoje está acontecendo no mundo. Mas reivindica a morte dessas vítimas. Então essa é a visão do cavalo descorado, que é as doenças que estão acontecendo nos nossos dias. São sinais que apontam que nós estamos vivendo nas dores de aflição, na qual Jesus disse. Depois eu vou continuar falando sobre desses cavaleiros para vocês, porque eu falei do cavalo branco, que significa Jesus. O cavalo descorado, que significa a morte, as doenças que estão acontecendo. O cavalo preto, que é o cavalo preto, eu já disse, né, aí que significa desculpa aí. É a fome. Hoje não está tendo muita fome no mundo? O vermelho significa a guerra. E o branco é Jesus Cristo, que ele vem nos livrar em breve. Esse cavalo significa Jesus, que ele, quando tudo isso acabar, né, a guerra, a fome, a morte, as doenças, tudo que causa dor e aflição, a morte, aí Jesus, ele vai intervir, ele vem num cavalo branco, com a coroa na cabeça, e nas nuvens ele vai acabar com toda a maldade, com toda a doença. Não será bom? E esse será o nosso governante na terra, o próprio Jesus Cristo. O Pai dele deu poder para governar sobre a terra. E o reino dele será lá no céu, e os súditos morarão na terra. Será emocionante quando nosso Deus decretar chegar esse dia de Jesus governar sobre a terra. Depois, se vocês quiserem que eu continue, vocês põem eu quero. Eu vou explicar porque as pessoas... Eu estou explicando com textos bíblicos, porque a Bíblia é a autoridade máxima. É Deus falando conosco por meio do teu Espírito Santo. Amém.